Oi meus amores, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos por aqui. Vamos mostrar mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai ter um vídeo de DIY, onde eu vou estar fazendo para vocês aí um espelho decorativo. Juro para vocês que eu tive muito medo de estar fazendo esse espelho. Eu mesma não achei que ia dar certo, eu achei que não ia conseguir fazer. Não por nível de dificuldade, mas por nível de paciência. Gente, foi muito tempo fazendo aí fios e fios para fazer esse espelho. Um espelho decorativo que eu fiz com fio de juta. Ficou muito bonito, gente. Muito bonito mesmo. Parece aqueles espelhos que você comprou, caríssimo, que você vê aí na internet. E foi um espelho que eu aproveitei, um espelhinho meu de maquiagem. Sabe aqueles espelhos que tem duas faces? Aquela que fica com uma, né, você fica com a aparência bem maior assim, que aumenta a imagem. E a parte que é o espelho normal. Eu tirei essa parte que é o espelho normal, deixei essa maiorzinha para eu estar fazendo sobrancelha, maquiagem, essas coisas, para aproximar mais a imagem, e utilizei o pequeno para estar fazendo esse espelho decorativo. Para você que está chegando agora aqui no canal, gente, seja muito bem-vindo por aqui. Espero muito que vocês gostem. Tem bastante conteúdo, tanto de DIY como de comprinha, e também conteúdo de rotina, que eu gosto muito de fazer. Tem outros vídeos aqui no canal, se quiser maratonar, fica à vontade. E mais uma vez, seja muito bem-vindo. Deixa um comentário para mim aí, que eu vou saber que você é novo aqui no canal e vou poder te mandar um beijo aí pelos comentários, tá bom? Beijo e bora pro vídeo. Então, gente, eu comecei esse projeto caçando aqui em casa alguma caixa de papelão para que eu pudesse fazer a estrutura aí do espelho, né? E aí eu tinha essa caixa, aí uma caixa de remédio que eu tinha aqui em casa, e eu cortei, tirei essa parte aí quadrada, e com essa tábua redonda eu consegui fazer um círculo que ficasse mais ou menos do tamanho do aro do espelho que eu queria. Esse aro, ele precisa ter também a parte de dentro dele aberta, que é onde você vai colocar o espelho, né? E precisa estar aberto para que você possa se ver nesse espelho. Mas eu fiquei com medo de colocar o espelho e o espelho acabar ficando grande, né? Aliás, pequeno para o centro do aro, e ele acabar caindo, né? Por mais que eu colocasse cola, eu usei uma fita 3M para fixar num outro pedaço de papelão que eu coloquei atrás do espelho, mas mesmo assim eu fiquei com medo de depois soltar com o tempo e o espelho acabar caindo. Então eu fiz o aro do centro, né? A parte do centro, eu fiz um aro menor. E aí eu utilizei essa tampa dourada que tá aí na mesa para fazer essa parte do meio. Eu peço desculpas a vocês, eu não fiz as medidas do espelho. Eu tenho até que medir e falar para vocês mais ou menos quanto de diâmetro deu aí nesse espelho. Mas aí também vai depender do espelho que você vai utilizar. Tem gente que faz com espelho quadrado mesmo, tem gente que faz com espelho redondo. Aí vai depender muito do espelho que você vai utilizar. Você sabe que tem que fazer um círculo e tem que fazer a parte de dentro desse círculo aberto para poder aparecer o espelho. Aí você vai medir com o espelho que você tem para poder fazer aí o tamanho certinho do teu aro. Medi todas as pontas aí, no caso, em volta do círculo que eu fiz menor. Eu medi para ficar do tamanho certinho todas as pontas dele, para ele não ficar torto, né? Aí eu medi, né? Quando eu medi, aí deu 16 centímetros mais ou menos para a ponta. E aí eu fiz todo esse aro aí, medindo 16 centímetros. Aí eu já comecei a passar o fio de juta, já tinha cortado, ó, mostrei aí a parte que eu cortei. E já tinha cortado o fio de juta também. Eu tinha cortado 20 fios para poder começar. E aí depois eu cortei mais 20, mais 20, mais 20. Assim eu fui, gente. Foi muito fio que eu cortei. Aí eu já tô fazendo aí a parte do fio de juta. O fio de juta ele ficou mais ou menos com 60 centímetros. Deu 30 centímetros aí para cada lado do fio. Eu dobro ele no meio, passo as duas pontas por dentro do meio, ó. Tá vendo? Eu tô levantando o meio do fio. E aí eu vou passar as duas pontinhas por dentro do fio e tirar e puxar, ó. Aí ele faz esse nó que prende, né? Tá vendo que faz essa parte aí do meio ficar sempre aparecendo? Parece que é uma costura, mas na verdade é um nó que você deu. O meio ele vai ficar sempre pra frente. Então, conforme você for fazendo esse nó e for aproximando um fio do outro, ele vai dar como se fosse uma costura. E não vai soltar, gente, não solta. O meu não soltou de jeito nenhum. Ainda pensei em passar uma cola, mas acabou que eu nem passei cola.
e ele não soltou não. Aí eu dei essa puxada, até errei, confesso pra vocês. Isso aí é papelão. Eu com medo de ficar soltando, eu comecei a puxar. Tá vendo que eu tô puxando muito? Ele começou a amassar. Não sei se vocês estão vendo, mas o lado direito tá amassado. Porque como é papelão, se você puxar muito, ele acaba amassando. Não precisa fazer isso. Você vai ver que ele tá bem fixo, né? E fixou ele, já não precisa ficar puxando muito não. Apertei demais e acabei amassando e marcando aí a parte do meio do meu fio. Gente, nessa hora que eu tô fazendo aí essa parte do espelho, eu olhava pro espelho e não tava acreditando que era eu mesma que tava fazendo. E juro pra vocês que eu não acreditei que esse espelho ia dar certo. Como ele tinha muitos fios pra estar colocando, pra estar amarrando fio a fio ali, eu me lembro que foram mais ou menos 150 fios que eu tive que amarrar. Eu juro pra vocês que eu pensei, não vou conseguir, não vou ter paciência, vai ter uma hora que eu vou largar isso aqui, eu já tô vendo que eu vou perder material. Mas não, foi até o final e graças a Deus deu tudo certo. Outra coisa que eu queria falar pra vocês é que o fio que eu utilizei, como eu falei, esse fio de juta, vocês podem estar utilizando o fio que vocês quiserem, tá? Tem gente que faz também com fio de algodão, fica muito bonito. Eu já vi também fazer com ráfia também, que fica bem legal. A ráfia tem várias cores, você pode fazer ele colorido e fica bem legal, sabe? Outra coisa que você pode estar utilizando também nesse aro de papelão é palito de churrasco. Você compra aí em casa de artesanato, geralmente um saco cheio, né, de palito de churrasco, e pode estar fazendo também com palito de churrasco. Gente, aí eu já tô colando o espelho, né, como eu mostrei pra vocês aí, ele tá com 2 fitas 3M atrás. Além da fita 3M, eu ainda passei cola aí, porque eu fiquei com medo dele soltar, como eu falei pra vocês. E além disso, eu ainda fiz o aro um pouquinho menor do que o espelho, também pra segurar. Olha como é que tava isso, gente, parecia que isso ia dar muito errado. Quando eu olhava, eu falava, meu Deus, isso vai dar muito errado, não vai ficar bom, não vai ficar bom. Mas aí no final, quando eu já tava penteando ele, eu fiquei apaixonada. Eu tive vontade de deixar ele bem grandão, mas acho que ficar desproporcional onde eu queria colocar ele e acabei diminuindo mais aí o tamanho. E também eu não tinha nada pra poder medir, sabe? Tem que ter alguma coisa pra você poder medir em volta quando você for cortar, pra não ficar errado, pra não ficar muito torto, né? O meu ainda ficou um pouquinho torto porque eu utilizei aí um jogo americano redondo e o tamanho do jogo americano era muito pequeno e aí eu quis fazer ele maior, então eu acabei fazendo ele, além do jogo americano, acabei me perdendo um pouquinho aí. Mas não ficou tão ruim, não. Mesmo assim, eu fiquei apaixonada. Aí eu já coloquei o jogo americano embaixo para eu poder medir, né, poder saber o tamanho que eu queria que ficasse meu espelho e comecei a cortar. Cortei ele todinho. Vocês estão vendo que eu fiz aí, acabei colocando muito fio de juta. Gente, esse material todinho eu cortei. Mas não tem problema não, a gente utiliza para outras coisas, dá para fazer outras coisas. Dá para emendar. Eu tô pensando em fazer um jogo americano de juta, então se eu fizer o jogo americano de juta, isso aí vai me servir também, né? Vou utilizar esses fios para fazer um acabamento no jogo americano. Depois eu mostro para vocês. É uma ideia que eu tô tendo, não sei se vai ficar bom. Se ficar, eu vou mostrar aí para vocês. Depois de eu pentear bem ele, fazer o corte, né, como eu falei pra vocês, eu comecei a ver o que eu tinha em casa que dava pra eu pentear o meu espelho. Porque esse espelho, na internet o pessoal utiliza aquelas escovas pra pet. Sabe aquelas escovinhas que parece que é feita toda de preguinhos, assim, de metal? Eu não tenho essa escova aqui, mas sou cabeleireira, né, gente? Eu tenho aqueles pentes que são bem fininhos, que ajudam a gente nas progressivas aí. E aí eu peguei o meu pente e comecei a pentear. No início eu achei também que não estava fazendo certo, mas depois eu notei que eu tinha que desfiar bem mesmo aí cada fiozinho de juta, né? E eu tava conseguindo fazer isso com esse pente. Saiu muita coisa, parece que vai dar errado quando você faz isso, você vai estar perdendo aí, mas não, gente, tem que fazer mesmo, deixar ele igual um leão, bem, sabe, com tudo bem penteadinho, e aí ele fica mais cheio, sabe, fica mais bonito ainda. Quanto mais você penteia, mais bonito ele fica.
E aí foi só eu ir corrigindo aí as partes que eu achei que estava passando muito do círculo, né, que estava um pouquinho torto, eu fui corrigindo e fui tirando também, porque sai muito fiapo da juta, e aí eu fui tirando esses fiapos, fui limpando, e depois eu fui fazer a parte de trás do espelho, que é para poder eu pendurar o espelho na parede. Nessa hora eu já estava completamente apaixonada por esse espelho. Vocês não têm noção. Já pensei em comprar esse espelho. Já fui numa loja que tinha um espelho parecido com esse. E eu pensei em comprar, mas o valor assim estava um pouquinho alto. Eu fiquei um tempão pensando se eu levava ou não. Mas aí eu falei, não, vou tentar fazer. Se não der certo, eu compro. Mas eu estava doida por ele. E nessa hora eu já estava completamente apaixonada pelo espelho, gente. Fiquei algumas horas aí pensando o que eu poderia estar fazendo mais. Pensei em fazer uma trança com fio de juta e colocar em volta aí nessa costura, abaixo da costura toda. Cheguei a colocar aí para ver se ia ficar legal, mas acabei desistindo. E como eu já tinha feito essa trancinha aí para ver se ia dar certo o que eu tinha pensado, falei, vou colocar na parte de trás para poder pendurar o meu espelho e vou finalizar o meu projeto. E foi o que eu fiz. Fiz uma trancinha. E aí, essa trancinha eu peguei e colei com cola quente mesmo na parte de trás do espelho. Verifiquei onde ia ficar melhor, né? A altura dele direitinho. E colei na parte de trás do espelho com cola quente. Verifiquei tudo se estava certinho, se tinha alguma parte torta ou não. Penteei mais um pouquinho agora pelo lado de trás e pronto, gente. Agora, olha que espetáculo que esse espelho ficou na parede. Nem eu acreditei que fui eu que fiz. Quando eu terminei já estava de noite, aí eu pedi meu filho para segurar a luz para mim aí do meu pendente, mas aí eu gravei de dia também. E aí, gente, gostaram do espelho? Ficou bem legal, né? Se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo com quem gosta desse tipo de DIY, desse tipo de conteúdo, para estar me ajudando aqui no canal. Eu ainda não alcancei as minhas horas, eu ainda não sou monetizada aqui no canal, então se puder me ajudar compartilhando esse vídeo, eu agradeço muito, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, gente. Tchau, fui!